Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Então, hoje nós viemos aqui falar sobre este pequeno grande livro chamado Se Deus Me Chamar Não Vou. Gente, eu amei isso aqui. Este livro aqui, ele é uma coisinha assim muito fofa, um chuchuzinho, sabe? Ele é escrito por uma garota de 11 anos, narrado por essa protagonista, né, de 11 anos, chamada Maria Carmen Rosário. A Maria Carmen, quando ela completa 11 anos, ela decide que ela quer ser uma escritora, uma grande escritora. Só que aí, enquanto ela não cresce, ela vai escrevendo ali alguns textos, pede a professora de língua portuguesa para ajudá-la, essa professora vai dando algumas dicas, e ela vai escrevendo isso em segredo dos pais, ela é filha única. Ela mantém isso como um diário, mas ela pensa em publicá-lo, ela quer que este seja o grande começo da vida dela de escritora. E aí ela decide nomear os capítulos assim, 1, 2, 3. E ela também decide organizar esses capítulos. Por exemplo, ela precisou tomar banho, ela vai parar. Ela precisou ir para a escola, ela vai parar. Então ela vai tentando, escrevendo ali de acordo com essa rotina dela. Ela escreve até o 40, então capítulo 1 até o 40. Essa garotinha, ela decide com 11 anos, então, que ela quer ser essa grande escritora, né? E dos 11 aos 12 anos acontece uma série de eventos na vida dela que são muito marcantes. E é sobre isso que trata o livro, é sobre isso que ela quer escrever. Então, ela é uma filha única, ela descreve seus pais como muito jovens, a mãe como uma mulher super descolada, o pai como um apaixonado, assim, terrivelmente apaixonado por essa mãe. E ela é uma garota extremamente solitária. O livro ele consegue fazer isso, esse chuchuzinho aqui, consegue fazer a gente rir e chorar na mesma página, porque essa criança, ela é muito solitária, mas ela também é muito engraçada. E ela se sente muito perdida. Os pais, talvez pela idade, por serem jovens demais, talvez tenha uma comunicação meio complicada com a filha. Então ela não consegue. Os pais são muito unidos, mas ela sente que ela não consegue furar essa bolha, como se ela estivesse ali boiando assim. O livro ele não especifica isso, mas dá a entender que talvez os pais tiveram a Maria Carmen na adolescência, talvez ela seja fruto de uma gravidez não planejada. Então isso fica um pouco implícito assim no livro. E aí essa Maria Carmen, gente, ela então fala que quando os pais recebem gente em casa, amigos, que eles bebem, que eles conversam, que eles riem, ela geralmente fica no quarto porque ela não consegue se encontrar naquele ambiente. Então ela fica mais presa ali no quarto e tal. Na escola, ela também é uma garota muito tímida, fica mais na dela, não consegue fazer amigos. E tudo isso ela vai descrevendo. O leitor se sente muito perto dela, porque ela é a protagonista daqui, é uma protagonista narradora, narrando em primeira pessoa. Então a gente se sente muito próximo dela, é realmente como se a gente virasse ali do amigo para quem ela está contando tudo. Por isso que esse livro tem esse caráter de diário, né? Tem essa vamos chamar essa personalidade assim, meio de diário. E também eles têm, os pais da Maria Carmen têm uma loja que vendem produtos geriátricos. E aí a todo momento ela fica aqui no livro se referindo a essa loja como a loja dos velhos. E ela até brinca no início que ela prefere chamar de loja dos velhos porque parece que eles vendem velhos. E ela é sempre muito atenciosa, ela trabalha naquela loja ali meio período, ela é sempre muito atenciosa com eles e tudo mais. Só que essa loja, ela tá passando por um problema financeiro. Ela diz que os pais, Maria Carmen diz que os pais não aceitam muito bem isso. Que uma hora um fala que tá indo mal, outra hora aquela mesma pessoa fala que tá indo bem. Uma hora o pai concorda que tá indo mal, outra hora fala que tá bem. Aí geralmente um fala que tá indo bem, outro fala que tá indo mal. Eles sempre alternam. E ela fica ali rindo dessa situação. E aí, um belo dia, eles estão ali na sala e assistem a uma entrevista de um especialista em marketing, gestão, gerontológica. Então, esse especialista em gerontologia consegue convencer a Maria Carmen de que talvez ele pudesse ser a salvação da família.
Uma coisa importante falar, a escola dela é uma escola paga, é uma escola privada, e ela sente muito essa responsabilidade. Ela, em um determinado momento, ela fala que a família não tem carro, que o plano de saúde dos pais, que a escola é mais cara que o plano de saúde dos pais, tanto é que ela quer ser uma boa aluna e não quer ter notas baixas justamente porque ela reconhece o esforço deles em mantê-la numa escola boa. Então, só que aí, como a loja tá indo mal e ela se sente muito responsável, talvez esse tenha sido um dos motivos pelo qual ela decide mandar um e-mail para esse especialista. Eu vou ler esse e-mail que ela envia porque, gente, é muito engraçado. Ela sempre, esse livro é sempre muito assim, muito triste e muito alegre. Você morre de rir, morre de chorar. Ela é muito, às vezes ela parece uma pessoa muito madura, às vezes parece uma criancinha super imatura. Então ela oscila bastante, a gente vai acompanhando isso e ou morrendo de rir ou morrendo de chorar. É muito engraçado. Então lá no capítulo 5 é o e-mail que a Maria Carmen decide mandar para esse especialista que ela viu na TV, que chama Leonardo Delgado. Prezado senhor Leonardo Delgado, temos uma loja de velhos e eu gostaria muito que nos ajudasse a melhorá-la. Temos muito interesse nos seus produtos de gerontologia integrativa, gestão gerontológica, marketing gerontológico, design gerontológico que o senhor falou na televisão. Será que poderíamos marcar uma visita? Atenciosamente, família Rosário. Então, ela basicamente pegou o que ela viu na TV e repetiu aqui para parecer que era uma adulta falando. E detalhe, ela manda este e-mail para este especialista sem que os pais saibam. E para surpresa dela, ele responde uma semana depois, enviando um anexo com uma ficha para ela preencher, para ele tentar conhecer melhor aquele negócio. E claro, ela enviou este e-mail do perfil dela que tem a foto de uma criança. Então, esse cara meio que deu uma desconfiada e tal, mas chegou a mandar esse anexo pedindo para que os pais dela respondessem. Então, ele respondeu, mas ficou muito bem entendido ali que se tratava de uma criança. Então, beleza. Aí ela fica enrolando, mas decide falar com os pais. Quando ela fala, os pais, todos eles se alarmam, acham que ela tá sendo vítima ali, que estavam tendo conversa com um adulto na internet, e vão lá tentar entender o que aconteceu. E aí, na hora que eles leem os e-mails, eles ficam mais calmos e aceitam, com um pouco de resistência, aceitam receber este Leonardo pra conversar. E talvez seja aí que essa visita, o momento em que os pais da Maria Carmen conhecem o Leonardo, que gera toda a questão aqui do livro. Assim, talvez não toda, porque a Maria Carmen, ela tem umas questões dela, por exemplo, neste ano que ela está descrevendo no livro, ela se descobre gorda, ela se descobre um pouco dentuça e ela se descobre alta demais, tudo demais em relação à idade dela. Então, na sala dela, ela é a mais gorda da turma, ela é a mais alta da turma, ela tem, segundo ela é a mais dentuça da turma, então ela é tudo mais que os outros. Então, ela já se acha muito perdida, ela já sofre ali um certo bullying, ela já é uma criança muito retraída, e ela ainda tem essas características, descobre essas características físicas que parecem distanciá-la ainda mais do padrão adolescente, que é todo mundo ser igual, né? É uma coisa incrível. E beleza, então ela já tá lidando com muita coisa. E aí esse Leonardo Delgado chega na vida da família Rosário. Esse Leonardo tem uma característica, ele sempre pede para as pessoas preencherem formulários. Aí ele conhece a loja, pede para Maria Carmen preencher ali algumas coisas, ela não entende muito bem porque ela tem que preencher formulários também, se agora ele está lidando com essas questões com os pais. E aí ela vai notando que as perguntas do formulário tá um pouco diferente, parece que ele quer conhecê-la pessoalmente. E aí, em um determinado momento, esse Leonardo tá sozinho com a mãe dela, no outro momento tá sozinho com o pai, no outro momento saiu só com um deles, no outro saíram só os três, foram viajar os três e ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Enfim, e aí, enquanto isso vai acontecendo, tem um cara novo na escola, um garoto novo chamado Carlos, por quem essa Maria Carmen tá interessada.
E essa menina, gente, ela é muito engraçada. Ela acha que esse cara que gosta de ouvir umas músicas diferentes, que parece um menino super legal e descolado, que é educado, que empresta as coisas, ela acha que ele é o grande amor da vida dela. E ela tem toda uma questão ali com a mãe, que é super bonita, que pra ela todos os homens olham pra mãe dela, querem a mãe dela, desejam a mãe dela, e ela se sente feia demais e acha que nunca vai merecer esse tipo de atenção. E aí, quando ela encontra esse Carlos, esse menino, ela acha que ele é o grande amor da vida dela, apesar de toda a insegurança. E, beleza. Aí, enquanto ela vai criando essas ilusões na cabeça dela, e eu separei um trecho aqui pra mostrar pra vocês como ela é engraçada. Deixa eu focalizar aqui. Aqui. Eu passo muito tempo imaginando que o Carlos vem me pedir desculpas. Ah, não, não é isso não. Bom, abortar parte do Carlos. Então, beleza. Aí ela continua ali, né criando coisas na cabeça dela, imaginando que um dia ela vai sair para passear com esse menino e tal, que um dia os colegas vão chegar na loja de velhos, vai ver lá atrás do balcão e vai perceber como ela é uma pessoa super interessante que trabalha meio período. Então ela é muito engraçada. E até que a Carmen finalmente se dá conta do que está acontecendo na casa dela. Enquanto o bullying intensifica na escola por conta que em determinado momento a Maria Carmen decide agir e parar de ficar fantasiando com o Carlos, ela decide simplesmente tentar beijar esse menino, porque na cabeça dela era recíproco, ele também estava afim, então ela decide partir pra ação. E aí ela vai lá e tenta beijar o cara. E aí o cara empurra ela. Ele tem uma reação muito de empurrá-la assim. E aí, na hora que ele empurra, ela se sente, nossa, o pior cocôzinho da face da terra. Ela já tem esse problema de insegurança e tudo mais, então, nossa, é horrível. E aí, quando isso acontece, ela se sente tão humilhada que ela retribui, ela responde de um jeito muito agressivo também. Ela se levanta e chama o menino de viado. E na hora que ela faz isso, aquelas pessoas que estavam em volta rindo dela começam a chamá-lo de bicha, de viado e aquela coisa toda. Então ela, que foi a pessoa que agressiva e que recebeu uma resposta agressiva e que foi lá e respondeu com agressividade, está numa situação horrorosa em que ela também expõe esse menino. E aí as coisas ficam horríveis na escola. Esse Carlos passa a sofrer bullying, ela passa a sofrer bullying, todo mundo quando passa perto dela nos corredores faz um gesto de correr, achando que vai ser agarrado também, começa a rir dela. Então o que estava ruim fica pior, basicamente isso. E nessas tantas aí, ela descobre que os pais estão saindo com o Leonardo. E descobre que eles vão manter um relacionamento com esse menino. E muito em breve ele vai morar com os pais dela. Então aí as coisas pioram, porque ela fica pensando, nossa, todos os homens da face da terra só querem minha mãe. Então como que ela consegue cativar todos, chamar todos, agora ao invés de um que a ama demais, que é o pai dela, tem esse outro que tá ali dando essa atenção, e esse menino, esse Leonardo, tá tentando aproximar através dos formulários, tentando entrar no quarto dela, mas não consegue, tentando conversar com ela, mas não consegue. Então, a situação fica horrível. Ela já se sentia excluída na própria casa, a situação só piora, ela se sente cada vez mais excluída. E aí, ela também sempre teve um problema de prisão de ventre, essa garota. E ela, como tem mais uma pessoa na casa dela, ela decide que as pessoas mais elegantes que ela conhece não devem defecar. Então ela decide que ela vai segurar o cocô para ver se em algum momento o intestino dela simplesmente entende que ela não vai ser capaz mais de defecar e vai parar de produzir cocô. Então ela espera isso.
Aí ela fica aprendendo ali, aprendendo, até que em determinado momento o negócio literalmente explode, ela tem que parar no hospital, e aí por ela achar que fazer cocô, que demorar um pouco mais no banheiro, faria com que todo mundo descobrisse o que ela estava fazendo lá, que era cocô, e por ela achar cocô uma coisa muito nojenta, a situação que era ruim fica ainda pior também, porque ela vai parar no hospital, todo mundo descobre qual era o problema, todo mundo vê, o médico tem que fazer uma intervenção ali, tem que retirar o cocô que tá muito endurecido, e aí ela chama esse cocô de monstro, e é uma cena que você morre de dar gargalhadas. Até a página seguinte, onde novamente entra toda uma questão de tristeza da garota. E, gente, esse livro, ele, apesar de ser narrado por uma garota de 11 anos, uma garota fictícia, mas cujos problemas, cujos temas estão com certeza presentes na grande parte das crianças com essa faixa etária, ele é um livro muito sensível, um livro que talvez devesse ser trabalhado em sala de aula, ele é curtinho, dá para fazer isso, mas precisa com certeza de uma mediação, de um adulto que possa fazer um trabalho legal de ler isso com os alunos, porque tem muitos temas sensíveis, e um dos temas sensíveis aqui é o suicídio. E o suicídio, a morte e todas essas coisas, elas estão ali permeando a cabeça dela, os pensamentos dela. Tanto é que tem uma passagem aqui que é muito forte. Então, no momento a gente tá morrendo de rir dela, e no outro ela já tá falando de uma forma muito assim, até mesmo sutil, sobre possibilidade de suicídio. Ela diz assim, ó. 10-0 pro post-it. Aqui. Uma curiosidade que você talvez jamais desvende. É uma pergunta do questionário do Leonardo. Se eu pular daqui de cima, segurando muito firme um guarda-chuva gigante, queria saber se eu flutuo até o chão devagar. Ou se eu morro na rua de um jeito muito feio e minha mãe vai achar que é culpa dela. De certa forma, tudo é um pouco culpa dela. Gente, então é assim, é uma coisa muito... Tem uma coisa de criança de, será que se eu pular aqui dessa janela eu vou flutuar com esse guarda-chuva? Será que eu me estribucho lá no chão e minha mãe vai ficar sentindo muito culpada por isso? Então, ela tem uns picos, assim, de dúvida pueril, infantil, aquela coisa de criança, com outras que é extremamente, assim, parece uma pessoa que já passou, sei lá, por 2 divórcios, já enfrentou o problema de alcoolismo, enfim. É umas coisas, assim, muito profunda, sabe? Vai de um ponto ao outro e a gente fica sempre se perguntando se realmente isso aqui é um livro para 11 anos. Apesar de eu achar que dá para trabalhar isso em sala de aula, fica parecendo que é mais para as crianças de 11 anos que têm muito mais que 11, sabe? Então, é um livro muito profundo. E aí, deixa eu continuar com a minha série de spoilers, né? A Maria Carmen, ela vai se reconciliar no fim de tudo com o amigo, com o Carlos, e ela vai se reconciliar com a família, e eles vão passar por uma série de questões envolvendo inclusive a própria escrita do livro, quando eles descobrem as coisas que ela escreveu, quando eles descobrem a dificuldade dessa garota de se relacionar e as dificuldades que ela passava na escola, porque até boa parte do livro os pais não faziam ideia disso. Então, como eles não faziam ideia disso, eles descobrem isso aqui e a mãe dela chora horrores, então tem toda essa questão. Mas as coisas vão ficar boas, ela vai continuar sendo muito engraçada, mas as reflexões que esse livro faz a gente fazer é uma coisa assim, até meio inevitável, sabe? Por exemplo, tem um determinado momento aqui em que a Maria Carmen, ela tá questionando a questão da morte. Ela precisa ficar com a avó que tá adoentada e essa avó dela falece. Quando a avó falece, ela começa a fazer uma espécie de digressão, assim, falando sobre a morte, sobre a vida, sobre como essa avó dela viveu. E no fim da vida, essa avó pergunta pra ela: fulano me amou? Que era o marido, o avô da menina. Fulano me amou? Então, o que ela queria saber de verdade é se a vida dela, que foi uma vida que foi feita para casar, para cuidar de uma família,
se realmente valeu a pena. E aí ela começa a fazer essas reflexões, então é muito interessante, muito interessante. E eu acho que para vocês terem noção do que eu tô falando, talvez fosse interessante eu ler aqui o texto que abre o livro, que na verdade é um trabalho escolar dela. Ela disse assim: Querido Homem-Aranha, meu nome é Maria Carmen, Carmen com M, e eu não tenho superpoderes. Eu tenho um pouco de pena de você, porque seu tio morreu por culpa sua, e eu odeio quando uma coisa ruim é culpa minha. Tipo quando meus pais não puderam ir à festa de ano novo porque eu tomei chuva e tive pneumonia. Acho que se um bicho fosse me morder para eu virar super-heroína, eu nunca ia escolher a aranha. A aranha tem muitas pernas e é sozinha demais lá em cima na teia, tanto tempo esperando alguém aparecer. E quando o inseto finalmente gruda ali, ela passa uns minutos olhando, imaginando como seria viver sem ele, viver com ele. Daí ela mata o visitante. Uma vez numa viagem, eu vi uma aranha comendo um vagalume que não parava de piscar. Ele já devia estar sem as asas e sem as perninhas, e mesmo assim ficava acendendo no canto do teto. Achei a aranha tão cruel. Espero que você mate os seus vilões muito mais depressa. Será que o vagalume pisca de dor? Se eu pudesse brilhar de dor, eu seria um escândalo. Você corre tão rápido. Na aula de educação física, a professora disse que eu não tenho fôlego, sabe? Homem-Aranha, se um dia você precisasse descer de um edifício pendurado numa teia comigo, nos braços, acho que você não ia aguentar, ou a teia ia arrebentar. Porque eu tenho muito tamanho. Meus colegas me mandam tirar a cabeça da frente da lousa. Acho que eu escolheria uma águia, em vez de aranha. Assim não precisaria escalar os prédios. Eu subiria voando e enxergaria os criminosos lá de cima com os meus olhos incríveis. Depois eu rasgaria os inimigos com o meu bico. Mas talvez se uma águia me mordesse, como eu tenho muito tamanho, ela não desse conta de me transformar em mulher águia. E eu viraria a menina pomba. E os pais iam afastar as crianças que tentassem me dar milho. Eles iam dizer que eu passo doença. Talvez seja melhor eu escolher coruja, assim minha mãe ia me deixar sair à noite. Se eu tivesse os seus poderes, eu jogaria teia de aranha no cabelo dos meus colegas, apesar que na verdade eles ficariam apertando o botão do meu pulso e forçando meu braço para trás para jogar muita teia no meu olho e na minha boca. Eu queria saber como você faz para perceber quem são os vilões. Porque a aranha não sabe, ela mata até mesmo o vagalume que pisca de dor e tem uma luz tão bonita. E como é que você descobre que uma pessoa precisa ser salva no outro bairro? Queria saber se você tem contato com Deus. Porque mesmo Deus, que às vezes nem existe, ele não sabe muito bem quando as pessoas estão caindo ou sequestradas. Ou talvez ele só consiga prestar atenção em um bairro de cada vez. Talvez Deus, se ele existir, devesse enviar outros insetos mágicos que iam morder outras pessoas e fazer mais heróis. Assim nenhum bairro ficava desprotegido. Se eu tivesse os seus poderes, no recreio, em vez de ficar sentada tentando arrancar as pedrinhas do chão do pátio, eu ia fazer várias teias de aranha no teto. Ia tentar jogar minha teia cada vez mais alto. Também no teto da capela da escola e até no Menino Jesus. E eu faria teias até mesmo em cima das aranhas de verdade para elas verem que o meu material é melhor. A escola ia ficar inteira coberta com as minhas teias. O sino nem ia mais conseguir bater e a gente ia ficar para sempre na aula de redação, que é a minha preferida. Sabe, Homem-Aranha, eu preferia fazer a carta para o Super-Homem, porque ele é imortal e eu queria perguntar para ele como é isso de saber que nunca vai morrer. Eu preferia esse poder, de nunca morrer, além de voar, mas a professora me sorteou você, e tudo bem, as teias são ótimas. Eu e você podíamos chamar muitos vagalumes para grudarem numa teia gigante e à noite a gente ficava olhando pisca que ia aparecer um céu cheio de estrelas muito, muito perto. Mas sem nenhuma aranha comendo a luz. Não teria nenhuma dor, nenhum inimigo, então a gente olharia as luzes a noite inteira. As entrelinhas, lume passando no olho, até parecer que estávamos voando muito alto, mais ou menos como um super-homem. E pensaríamos que somos imortais, que nosso coração não pode mais parar de repente. E então eu teria a minha resposta mesmo tendo feito esta carta para você, e não para o super-homem. Porque é assim que ele se sente, agora eu sei, todo eterno. Maria Carmen Rosário, 6º ano A. Então, essa é a nossa protagonista, a nossa narradora, que fez um livrinho muito fofucho. E que, nossa, dá super para confundir ela com uma pessoa real, com uma criança real.
Gente, eu adorei isso aqui. Como eu disse, é um chuchuzinho esse livro. E então ela vai enfrentar muitas questões ali na escola, como eu já disse. Ela sofre bullying por conta do peso, da altura, de outras características físicas. E ela passa a sofrer bullying depois que tenta beijar um menino que não a quis, porque realmente a opção sexual dele é outra, mas tudo bem, porque eles viram super amigos. E ela no final é muito bonitinho que antes, quando ela idealizava namorar esse menino, ela dizia que Carmen e Carlos, os dois nomes começavam com as 3 primeiras letras, que no inglês formava Car, e ela podia sair viajando de carro com ele quando eles fossem namorados mesmo. E aí no final é bonitinho que ela diz assim: agora que somos amigos, mesmo que a gente não possa ir como namorados, a gente pode ir como amigos. E é muito fofinho essa parte. Então, beleza, os dois sofrem, né, muito. Ele por conta da exposição e ela por conta da tentativa ali de agarrá-lo no corredor. Enfim. E depois a escola inteira descobre que os pais dela estão saindo, não, assumiram um namoro com uma outra pessoa. Então, o formato da família dela é tão diferente para aqueles meninos ali daquela escola, vira motivo para outra série de ataques. E aí tem que ter intervenção das famílias, da escola e tudo mais. Então, é uma série de questões que faz dessa menina uma menina que realmente é muito forte, que luta com aquela série de questões internas e também com o preconceito dos outros. Então, é muito interessante, gente, esse livro. Eu recomendo muito a leitura. E eu acho que vocês deviam ler e recomendar também, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.